Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. É a lição de número 5, de 2 de agosto de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente Deus estará ministrando poderosamente ao seu coração. Portanto, assista esse vídeo até o final, pois Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Antes disso, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Para você que está pela primeira vez aqui, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas. Atuo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e tenho a honra também de estar ministrando constantemente a palavra do Senhor nosso Deus. Toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer um subsídio da Escola Bíblica Dominical para ajudá-lo no preparo da sua lição de escola dominical. E também tem outros vídeos aí no nosso canal. Se você assistiu os nossos outros vídeos, recentemente eu coloquei um vídeo aí sobre auxílio emergencial e o auxílio divino, onde eu falo sobre o socorro espiritual de Deus para nossas vidas. Assista esse vídeo e outros. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Posto aí estas considerações, eu gostaria de, ainda antes de entrar na nossa lição propriamente dita, recordar a você o enredo dessa série de lições. Essa série de lições que foi editada aí pela CPAD, Princípios Divinos, para os Tempos de Crise, é uma reprise, da lição escrita pelo saudoso pastor missionário Eurico Bergsten, em 1993. Naquela ocasião, ele falava sobre avivamento nos tempos atuais. E para isso ele lançou mão do enredo da reconstrução do Templo de Jerusalém, que ocorreu, ou que começou a ocorrer, a partir de 537 a.C. Esse enredo ocorre, ou começa a ocorrer, ainda nos tempos de Daniel, 539 a.C., era o finalzinho do Império Babilônico. Nabonido era o rei da Babilônia, o rei do império, o imperador da Babilônia. O seu filho, Belsazar, era co-regente, estava no poder, é aquele que fazia os trabalhos, os negócios do reino, enquanto seu pai, Nabonido, estava em constantes campanhas militares. Exatamente em 539 a.C., Belsazar ele resolve dar uma festa a 1000 dos seus grandes, conforme lemos lá no livro de Daniel. Enquanto estava se embebedando nas taças de ouro, que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém para o templo dos deuses da Babilônia, enquanto Belsazar estava se embebedando com as meretrizes e com os seus convidados ali, uma mão misteriosa aparece na parede onde eles estavam, na sala do banquete, dizendo Mene, Mene, Tekel, Urfacim. Ou seja, dividido foi o seu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Ciro, o persa, se aliou com o rei dos medos, formando um governo de coalizão, e entrou e desviou o rio Eufrates, que cortava pelo meio da Babilônia, tomando assim o Império Babilônico. Estando já agora no Império Medo-Persa, no primeiro ano de Ciro o Grande, o Espírito do Senhor despertou Daniel para que ele compreendesse que o tempo da profecia de que falara o profeta Jeremias, que era apenas de 70 anos que o povo ficaria no cativeiro, que aquele tempo havia acabado. Estava na hora de Deus cumprir com a sua promessa
e retornar com seu povo para Jerusalém, para a terra de Judá. E Daniel começou a orar insistentemente ao Senhor, conforme ele relata lá no capítulo 9 do seu livro. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o tempo de que falou o profeta Jeremias havia se passado, e eu comecei a buscar o Deus dos céus. Deus, em atenção à oração de Daniel, despertou o espírito de Ciro, isto em 538 a.C. Havia já tomado o reino, né, da Babilônia, o Império da Babilônia. Os judeus então estavam agora no Império Medo-Persa. Era um outro capítulo da história, era um outro momento da história, né, dos judeus. Ao despertar o espírito de Ciro, Deus falou com Ciro que ele deveria construir uma casa para ele, um templo para ele, em Jerusalém, que é Judá. E a Bíblia diz que Ciro passou o pregão, ele colocou um edito, colocou um decreto, dizendo que o Deus do céu o havia encarregado de construir um templo para ele, que é em Jerusalém, que está em Judá. Naquele mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus despertou Zorobabel, filho de Sealtiel, que era um líder político e que estava sobre a liderança, estava sob a ordem de reconstruir a casa do Senhor, conforme Deus havia dito, né, para Ciro. Uma parte do povo de Judá, né, subiu, né, do Império Medo-Persa para Jerusalém, uma boa parte, né, uns 50 mil cativos retornaram, né, para Jerusalém, sob a ordem, né, sob os domínios de Zorobabel. Ao retornarem, em 537, os judeus começaram a reedificar o templo do Senhor. Ainda em 537, Esdras, o sacerdote, reedificou o altar do Senhor. Quando a Bíblia diz que houve muito júbilo, muita alegria, porque voltaram a oferecer holocaustos, né, no templo, né, do Senhor. Em 536 começa então definitivamente a reconstrução do templo de Jerusalém. Mas não demorou nada para que os samaritanos, como nós vimos na lição passada, junto com outros povos, né, os Denaitas, Arquivitas, Susanquitas e outros povos babilônicos, entraram no meio do povo de Judá para sustar a obra ou para paralisar a obra. E ocorre que o povo de Judá, ameaçado pelos samaritanos e outros povos, intimidados, pararam a obra. Até que em 530, Artaxerxes, né, que era o rei persa, ouvindo, né, dando ouvido à carta, né, escrita pelos escrivães, né, samaritano, parou de vez com a obra, decretou que a obra fosse paralisada definitivamente. A obra da construção do templo então ficou parado por cerca de 14 anos. 4 anos por causa do medo que os judeus tiveram dos samaritanos e 10 anos a mais por causa do decreto de Artaxerxes. Até que em 521, quando Dario sobe ao poder, ele dá uma ordem para que os judeus retomem a construção do templo. O decreto de Dario, na verdade, né, foi dado em 520, né, quando a obra começou ali definitivamente com a chancela de Dario. Essa obra só foi ser acabada em 516, o período em que o profeta Ageu estava nas suas atividades proféticas, juntamente com o profeta Zacarias, né, que foram conterrâneos. Nessa lição, nós vamos estar vendo exatamente sobre
o poder da palavra profética. Como é importante a palavra profética para o desenvolvimento da obra do Senhor nos judeus. Observar que a prosperidade, ela só pode ocorrer na vida de um cristão quando ele obedece a Deus e faz a sua vontade, trabalha na sua obra. E observar ainda que Deus está atento às ações dos seus ministros. Deus está atento às atitudes, às ações dos seus obreiros. Posto aí, então, esse pano de fundo histórico, vamos ver aqui o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, né, está no livro de Ageu, no capítulo 2, o versículo 10 e também o versículo 18. Eu vou ler aqui na Bíblia, na nossa lição aqui, o comentador fez um colchete com reticências, né, cortando um pedaço do versículo. Eu vou ler aqui na Bíblia, porque eu quero ler o versículo completo, ou os versículos completos. Diz assim, Ageu capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 18, Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A nossa verdade prática diz, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 5, versículos de 1 a 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, e Zacarias, capítulo 4, versículos do 6 a 10. Leiamos, pois, a palavra de Deus. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, Na lição passada, nós observamos
alguns motivos que levaram o povo de Judá a cessarem a obra. O primeiro deles, é claro, foi o grande confronto, a grande ameaça, né, que tiveram dois samaritanos. As afrontas que tiveram, as ameaças que tiveram. E Artaxerxes, né, selando o pedido dos samaritanos para frustrarem a obra. Mas, meus irmãos, sabemos francamente que nada frustra a obra de Deus e nada pode nos parar quando estamos, de fato, com a ordem de Deus e cumprindo os seus mandamentos. Nada pode parar uma pessoa que está debaixo da autoridade divina e fazendo a coisa certa da maneira certa. Muitas vezes quiseram parar o povo de Deus e não conseguiram. Uma delas foi quando o faraó tentou impedir que o povo de Israel saísse do Egito. Não conseguiram impedir que o povo de Israel saísse do Egito. Os edomitas e outros povos tentaram impedir a passagem do povo de Israel pelo deserto, também não conseguiram. Em muitos momentos tentaram impedir a obra do Senhor e não conseguiram. Por que conseguiram agora? Por que tão facilmente Zorobabel parou a obra? Primeiro motivo é que Zorobabel estava construindo na força do seu braço. Por isso o Senhor vem a falar por meio do profeta Zacarias, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A obra de Deus não é feita com a força do nosso braço. A obra de Deus não é feita com a nossa inteligência, com o nosso anel de formatura. A obra do Senhor não é feita com a nossa maneira política de arquitetar as coisas. A obra de Deus só é feita na dependência do Espírito Santo. Por isso, o profeta vem dizer, ungido por Deus, que não seria pela força de Zorobabel que o templo seria reconstruído, mas pelo Espírito do Senhor. Uma outra coisa que fez com que o povo se desanimasse facilmente é que o sumo sacerdote Josué estava comprometido espiritualmente. As suas vestes estavam manchadas, as suas vestes estavam sujas e por isso ele recuou. Quando estamos em dias com a nossa espiritualidade, esforçando para temer ao Senhor, nada pode nos frustrar. Nesse momento em que pararam e ficaram todo esse tempo parado, agora Deus, para fazer com que voltem a reconstruir, levanta dois profetas, Ageu e Zacarias. É o que nós vamos ver nesse primeiro ponto aqui. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. No primeiro item, Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus que os enviou. Esses profetas não vieram a pedido de Zorobabel, não vieram a pedido de Josué, não vieram a pedido de Esdras nem de Neemias, vieram porque foram enviados por Deus. O Senhor falou por meio desses profetas. Assim diz o Senhor, né? Ou seja, o Senhor havia ordenado que Ageu, né, e Zacarias viesse falar com os seus irmãos. É bom que se diga que Ageu é o profeta da ação. Nós encontramos no livro de Ageu, né, Deus exortando o povo à retomada da construção. Quando Deus usa o profeta Ageu dizendo, vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir, mas a casa de vocês estão reconstruindo. Vocês estão construindo a casa de vocês, colocando belas fachadas e deixando o templo do Senhor abandonado. É por isso que vocês plantam muito e colhem pouco. Os que recebem salário, recebem num saco furado ou num sactel furado. Vocês
não tem nada que dá para vocês, porque a prosperidade não está do lado de vocês. Esse profeta, ele vem exortando o povo a colocar a mão na massa, no sentido físico, a reconstrução física do templo. Enquanto Zacarias é o profeta da reconstrução. Aquele profeta que, através de visões, deu ao povo a orientação necessária para a retomada dos trabalhos do templo de Jerusalém. Esses profetas, eles falam para três categorias de pessoas. Primeiro, eles falam ao líder político, Zorobabel. Fala ao líder espiritual, Josué. E fala ao povo como um todo, que era de fato o elemento da profecia. Vejamos separadamente. Primeiro, Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insignificância espiritual de Zorobabel, e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes um maravilhoso encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados de um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Com esta visão, Deus estava dizendo para Zorobabel que era através do óleo precioso, que desce dos céus, que vinha sobre a liderança dele e de Josué, que eram as 2 oliveiras. Era através desse poder que o templo seria reedificado. Ao falar para Zorobabel, o Senhor diz o seguinte: que és tu, monte grande? Quem és tu, monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Deus estava dizendo para Zorobabel que os grandes obstáculos que os inimigos haviam levantado à sua frente seriam nada diante do poder com que ele seria usado da parte de Deus para transpor aqueles obstáculos e fazer a obra do Senhor. A segunda mensagem é para Josué, o sumo sacerdote, que era líder espiritual do povo de Israel, que também recebeu uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que esse sumo sacerdote estava com seus vestidos sujos. Inclusive, Satanás vem perante o Senhor acusando o sumo sacerdote de estar com as vestes sujas. O que faz Deus? Repreende Satanás. Primeiro passo. Segundo, manda que Josué, o sumo sacerdote, troque as suas vestes e coloque uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E a outra mensagem vem para o povo. O povo também recebeu uma mensagem de Deus. O profeta mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da sua omissão frente à obra do Senhor nosso Deus. Estavam omissos quanto à obra de Deus. Primeiro, Zorobabel, ele entende que era ele que estava com a força para reconstruir. Cheio de força, da ordem dada por Ciro, ele achava que ele tinha condições de reconstruir por ele mesmo a obra. Zorobabel estava Josué, o sumo sacerdote, estava contaminado. E o povo, aproveitando esses problemas que ocorreram, abriram mão da obra de Deus para cuidar dos seus próprios negócios. Em face disso,
Deus cerrou os céus, não havia chuva sobre a terra, a sementeira não produzia, o salário era escasso e eles começaram a sofrer prejuízos materiais. É quando Deus diz para eles: subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado. Quando Deus está alegre conosco, meus amados irmãos, quando Deus está satisfeito conosco, a nossa prosperidade é certa. É tão certa como o nascer do sol pela manhã. É tão certa como o vento que sopra sobre nós, como o ar que respiramos. Mas o contrário também é verdade. Quando Deus está insatisfeito conosco, as portas se fecham, os céus se fecham e as coisas se complicam ao nosso favor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que ouçamos a mensagem de Deus e voltemos a reedificar a obra do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. O resultado da mensagem dos profetas. O profeta de Deus manifestou através da mensagem desses homens. Né? O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa do Senhor. Quando os inimigos perceberam que eles estavam reedificando a casa novamente, vieram a eles e perguntou a eles: quem mandou vocês reconstruir? Quem mandou vocês recomeçarem? E eles disseram: nós temos uma ordem de Ciro para reconstruir essa obra. Ciro já havia morrido há muito tempo. Quem estava no poder era Dario, aquele mesmo que foi amigo pessoal de Daniel no Império Persa e que muito contribuiu para a vida de Daniel. Quem estava no poder era exatamente agora Dario. Então, os inimigos do rei, os inimigos do povo de Deus, eles certamente denunciam a Dario. O que faz Dario? Mandou que os seus escrivães verificassem o edito de Ciro, se havia ordem para reconstruir mesmo. E acharam lá que havia uma ordem para reconstruir a obra do Senhor, a casa de Deus que estava em Jerusalém. Foi quando Dario, ao verificar, confirmou a missão e mandou seguir a obra. O terceiro item aqui, o impulso espiritual dado pelos profetas, continuou dominando os construtores até a conclusão. Esdras capítulo 6, versículo 15 diz: e acabou-se esta casa. Eles continuaram construindo com o impulso da ordem espiritual, da mensagem espiritual, e agora com o aval do imperador Dário. Agora eles continuaram a obra até que ela ficou pronta em 516 a.C. Que bênção, ou que grande bênção, é quando estamos despertados para o trabalho do Senhor. Que Deus nos desperte para que façamos a sua obra. O segundo ponto, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Aqui nesse primeiro item, nós vemos manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Ele começa aqui com Moisés, falando que Deus utilizou Moisés, que Deus usou Moisés várias vezes. E com uma vara, Moisés fez grandes maravilhas. Com uma vara, Moisés abriu o Mar Vermelho. Antes disso, todas as vezes que Deus mandava praga sobre o Egito, Deus ordenava que Moisés estendesse a sua vara para que a praga surgisse. Foi assim por 9 vezes, até que veio a praga da morte dos primogênitos. Quando o povo de Israel saiu do Egito
definitivamente. Deus usou grandemente Moisés com a manifestação sobrenatural. Mas não foi só Moisés, né, que Deus usou de forma sobrenatural. Deus usou o profeta Elias de forma sobrenatural. Usou para abençoar a vida da viúva de Sarepta, multiplicando o seu azeite e a sua farinha, quando diz: o azeite da botija não acabará, e a farinha da panela não cessará, até que Deus mande chuva. Certa vez, Elias orou e Deus cerrou os céus por 3 anos e meio, não houve chuva. Outra vez, Elias orou e houve chuva. O maior desafio do profeta Elias foi o desafio do Carmelo, quando Deus o usou poderosamente, através de uma manifestação sobrenatural, fazendo cair fogo do céu e destruir a água que estava no rego, queimar o altar, né, a oferta que estava sobre o altar. E o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No Novo Testamento nós temos também manifestações sobrenaturais. A Bíblia diz que por onde os apóstolos passavam, grandes sinais eram realizados. As pessoas eram curadas com a sombra, os aventais de Pedro. Certa vez, Deus curou pessoas através do lenço de Paulo. Deus fez grandes prodígios por meio dos apóstolos. No Novo Testamento. Mas eu gostaria de dizer a você que não é apenas os tempos bíblicos que Deus operou. Deus quer continuar operando milagres e maravilhas no meio do seu povo. No terceiro e último ponto aqui, nós vamos falar sobre o ministério profético à luz da Bíblia. Primeiro, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Quem era o profeta no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O profeta era consultado, né, em questões espirituais e até mesmo em questões materiais. As pessoas recorriam ao rei. Certa vez o profeta Eliseu, né, disse para uma mulher que não tinha filhos, o seu marido já velho, que os hospedou durante um tempo. Eliseu perguntou a eles: vocês querem que eu fale com o rei para vocês sobre alguma coisa? Vocês precisam de alguma ajuda do rei? E eles disseram: não, nós não precisamos de ajuda nenhuma. Os teus servos têm tudo. Eliseu observou que aquele casal não tinha filhos, orou por eles, abençoou a vida deles. Em um tempo determinado, eles tiveram um filho, uma linda criança, que também gerou uma linda história nos tempos proféticos. O profeta era um canal de bênção direta, né, para o povo do seu tempo. Nós vemos algumas ações aqui dos profetas. Em Ezequiel, os anciãos vieram a Ezequiel, né, os anciãos vieram a Ezequiel, né, para que estes consultassem ao Senhor. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta nenhuma. Ou seja, nós estamos observando aqui que os anciãos, os príncipes dos povos, eles vieram a Ezequiel, o profeta, para que o profeta intercedesse e consultasse ao Senhor por eles. O profeta era aquele que tinha, digamos assim, moral com Deus, para falar com Deus, e Deus respondia a ele. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, que o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas de Saul, né, ou da jumenta do pai de Saul, que havia se perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e 13, nós encontramos a mulher de Jeroboão, né, que vai até o profeta, Aías. E quando ela chega ao profeta Aías, o Senhor já havia falado: a mulher de Jeroboão vem a ti. Ela está se disfarçando para que não seja reconhecida. Ao chegar,
ela vai consultar sobre o filho dela, o filho deles que está enfermo, quase à morte. Quando chegou, se disfarçando, o profeta Aías gritou de lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão, por que se disfarça? Então o profeta deu uma mensagem para ela, e a mensagem não era nada agradável. O profeta respondeu que a mulher de Jeroboão, ao colocar os pés na porta de casa, o menino morreria. Ao ser consultado, o profeta de Deus tinha uma mensagem específica, a mensagem não que a mulher queria ouvir, mas a mensagem que ela precisava ouvir da parte de Deus. Moisés, também transmitia aos anciãos aquilo que Deus lhes falava. O profeta no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós não temos profeta nos moldes do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, se emprega força para entrar ou para tomar o reino de Deus. O que a Bíblia fala claramente é de ministério profético. Em Efésios capítulo 4 e versículo 11 e 12. Que Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores e outros para profetas. O ministério profético, ele ocorre à luz da palavra de Deus. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito Santo, com a ação profética, que se dá mediante a palavra de Deus, e tão somente mediante a palavra de Deus. Qualquer pessoa que se julga profeta, qualquer pessoa que se coloca como profeta, mas não fala conforme a palavra de Deus, a sua palavra não tem valor nenhum. Observa o que diz o profeta Jeremias no seu livro, capítulo 23 e o versículo 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Profetas que não têm a mensagem de Deus não são profetas, são charlatões. Aqueles que dizem o que Deus não lhes mandou. Aqueles que profetizam aquilo que Deus não comunicou ao seu coração. Deus comunica ao nosso coração as verdades da sua palavra. E às vezes a verdade da palavra de Deus é dura, é árdua, é difícil de se ingerir. É como aquele livrinho que o profeta Ezequiel comeu. Na sua boca era amargo como fel, Aliás, a sua boca era doce como mel, mas quando ingeriu, era amargo como fel. A palavra de Deus, ela é doce porque ela é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo amarga porque ela confronta os nossos pecados. Ela confronta com a nossa vida, o nosso viver diário. Que o Senhor Deus nos ajude para que nós venhamos reedificar a nossa vida espiritual. É tempo de voltarmos a construir. É tempo de voltarmos a edificar a casa do Senhor. Não abandonemos a obra do Senhor pelo dinheiro, pela posição social, por nada. Não abandonemos a obra. Voltemos urgentemente ao trabalho do Senhor. Deus conta com você. Deus conta comigo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.